Fala trader, aqui é Diógenes com mais um material para você a respeito do mercado financeiro. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa dos 28 pares que eu opero com perspectiva de períodos mais longos. Esse tipo de análise que eu faço aqui é a análise que eu faço todos os dias à noite com os meus alunos. São as operações de períodos mais longos e hoje eu resolvi trazer isso para que você entenda como é que funciona essa perspectiva de períodos mais longos no meu operacional sem stop loss. Então, para você entender, eu faço 3 sessões de trading ao vivo por dia com os alunos. 2 são sessões de day trade, abertura de Londres e depois Nova York. E uma é uma sessão para os períodos mais longos, fechamento do gráfico diário, onde eu me posiciono. E essas operações acabam levando de 20 dias, em torno de 20 dias aí a média, até uns 3 meses. É raro, né? Não acontece com tanta frequência de uma operação passar de 3 meses. A maior parte delas se enquadra dentro desse espaço de tempo de 20 dias a 3 meses. Beleza? Então é uma análise rápida, bastante pontual. Inclusive vai te ajudar a entender como você consegue ser lucrativo no mercado, gerando 2, 3% de rentabilidade no mês, com apenas 15 minutos por dia, uma vez que você sabe como operar de forma eficiente nesse sentido. Então, isso aqui basicamente é para você entender mais ou menos como é que funciona esse processo de análise, muito simples, muito objetivo, bem rápido e vai te ajudar a você ver que é possível, tá? Inclusive, esse é o operacional mais longo, é a estratégia mais testada e mais longa, de maior tempo, né, que eu tenho do operacional sem stop loss, que eu comecei a operar desse formato em 2018. E dentro desse período de tempo, né, de 2018 para cá, algumas coisas mudaram, eu adaptei um pouco a estratégia, então não é exatamente a mesma estratégia original que eu operava lá em 2018, mas basicamente a mesma linha, né, de raciocínio é aquela de 2018, se mantém presente até hoje, tá? A parte principal da estratégia se mantém inalterada. Então vamos para a estratégia, eu quero te mostrar agora como é que funciona esse operacional. Aldecad eu estou comprado, né, você pode ver aí na tela, estou comprado no Aldecad com perspectiva de períodos mais longos. Eu comprei por causa dessa estrutura de alta que ele fez no gráfico semanal, retração mais fraca, chegou até uma região de suporte, isso aqui é os 50% desse movimento de alta. Tá? Então eu estou comprado, o mercado caiu, é absolutamente normal, né? Eu estou 100% acostumado com isso, o mercado se movimentar contra as minhas operações, enfim, faz parte do dia a dia. Tá? E eu estou comprado no Aldecad, mantenho a minha operação de compra, inclusive aqui tem aspecto de canseira, sendo esse fundo ligeiramente mais alto do que esse. A DCHF me interessa comprar, mas para isso ele tem que cair um pouco mais. Eu não quero comprar onde ele está um pouco lateralizado, eu compraria se ele caísse pelo menos até essa linha tracejada. Tá? Então fez um movimento de queda, aqui subiu, lateralizou um pouco, mas se ele cair aqui embaixo, eu me interesso pensar em compra, teria que cair uns 80 pips. A DJPY eu estou vendido pelo gráfico diário, tá? E pelo gráfico semanal também a gente consegue observar região de resistência muito importante para o DJPY, essa região por aqui. Aqui foi um ponto de suporte, aqui foi resistência, e a gente pode observar nessa mesma região esse topo sendo já um pouco mais baixo do que esse, o que abre espaço para um movimento de queda até aqui nesse ponto. No ALDNZD eu me interessaria em comprar caso ele voltasse para essa região. Essa aqui é a melhor região para uma possível compra. Tá? Então ele fez, esse ponto foi resistência, fez uma estrutura de alta, uma retração de queda, esse ponto de resistência pode virar suporte e dar entrada de força compradora a partir daí. ALDUSD, eu estou indeciso com relação a esse par. A primeira coisa que a gente pode observar é que nos últimos dias ele não se movimentou muito. Tem uma estrutura de queda aqui, né, começando a cair um pouco, mas ainda assim ele permanece dentro dessa máxima e dentro dessa mínima. Eu, particularmente, não vou operar esse par. CADSHF, me interessa comprar o CADSHF pelo fato de ele estar próximo a mínimas históricas de todos os tempos do CADSHF, desde 1993. Então esse aqui foi o preço mais baixo. Eu entendo que ele tem um espaço para um movimento de alta e talvez se ele voltar para cá, pode me dar a oportunidade de compra nessa linha tracejada, é a melhor região de compra, de acordo com a minha interpretação. CADJPY, eu estou vendido no CADJPY por causa que temos uma região de resistência muito importante
no gráfico semanal. Dá para a gente ver aqui, ó, bem claro. Tá? Então esse ponto aqui foi resistência, e aqui resistência, topo triplo. Inclusive, olhando pelo gráfico diário, a gente consegue ver esse topo sendo um pouco mais baixo do que esse. Eu vendi tem alguns dias, também está bem, totalmente tranquilo dentro do esperado. CHFJPY, estou vendido no CHFJPY. Uma coisa importante é que nós precisamos ter a noção da idade da tendência. Todas as coisas ficam velhas, né? No mercado financeiro também. As tendências também ficam velhas, né? Então, a gente precisa desenvolver essa noção, essa percepção. Tá? E eu vejo essa tendência de alta do CHFJPY como uma tendência já bem envelhecida, que começou lá em 2019. Então, subiu bastante, teve uma alta aqui de, vamos ver, quase 19% de alta. E já está indo aí para quase 3 anos de alta, né? Então começou lá em setembro de 2019, mais ou menos. Então quer dizer, já tem aí um pouco mais de 2 anos essa tendência. E eu entendo que o CHFJPY deve fazer um movimento de queda, por isso que eu estou vendido no CHFJPY. Inclusive, olhando pelo gráfico de 4 horas, a gente consegue ver essa estrutura de queda, esse topo duplo, e agora já dando um pouco de aceleração na força vendedora. EURALD, me interessa comprar EURALD por causa desse movimento de queda que ele fez depois do Covid. Fez essa queda inteira, chegou nessa região de suporte. Deixa eu marcar para você aqui. Olha aqui, isso aqui é um ponto de suporte bastante importante. Tá? Então aqui foi um ponto de suporte, suporte, suporte e suporte. E tem espaço para uma alta um pouco mais condizente, um pouco mais aí proporcionada com esse movimento de queda. Eu entendo que ele deve subir, porém, eu não quero comprar em qualquer preço. Tá? Se o EURALD cair até essa linha tracejada, eu quero pensar em possível compra no gráfico diário. EUROCAD, estou comprado, tem alguns poucos dias, é uma região de extrema importância pela perspectiva de um suporte do gráfico semanal. A gente pode observar, foi um suporte bastante importante há alguns anos atrás, em 2016, né? Aqui depois em 2017, agora possível fundo duplo, então eu estou comprado. Uma coisa importante sobre o operacional sem stop loss, tem que manter o lote baixo, tá? Tem que manter o lote baixo. Se você não tiver lote baixo, você não aguenta, aí é melhor você colocar stop mesmo. EUROCHF, estou comprado. Se eu não tivesse comprado, eu compraria, né? Eu pensaria em possível oportunidade de compra caso o preço conseguisse vencer a máxima desse candle aqui, ó. Esse candle é um candle de referência bastante importante, o candle de hoje, do dia 18 de janeiro. E vencendo a máxima desse candle, entendo que pode ser uma entrada de força compradora. Também considerando zona de suporte extremamente importante pelo gráfico semanal, a gente pode observar aqui, tá? Foi zona de suporte lá em 2015, e agora suporte de novo com um extenso movimento de queda, precisa de uma retração um pouco mais forte. E eu vejo que essa retração deve estar para começar já em breve. EUROGBP, eu me interesso em comprar EUROGBP caso ele consiga romper a máxima do candle de hoje. Esse candle aqui, ó, se ele passar para cima dessa linha tracejada, eu vou entender a entrada de força compradora como um possível engolfo, e dentro dessa estrutura, né, ele precisa de uma retração, já está com um movimento de queda bastante importante aqui de 900 e poucos pips. É uma região de suporte extremamente importante pelo gráfico diário. A gente observando por aqui uma região muito clara pelo gráfico diário. Aqui foi suporte, aqui foi suporte, e aqui pode funcionar como suporte novo da entrada de força compradora, coisa que muito me interessa, tá? EUROJPY, eu entendo que ele deve cair. Olhando pelo gráfico semanal, a gente pode observar todo esse movimento de alta bastante importante, né? E que ele precisa fazer uma retração. Na minha interpretação, ele precisa fazer uma retração desse movimento, talvez até buscar o 38.2. Tem um potencial de queda de uns 300 pips. O candle de hoje foi particularmente interessante porque ele marca um engolfo dentro dessa estrutura de queda. Isso aqui, ó, queda bastante importante, retração mais fraca, e aqui uma ignição de força compradora. Os meus alunos, quem fez a minha mentoria ou está fazendo, vai identificar isso aqui como terceira estrutura, aquilo que eu chamo de terceira estrutura, tá? Então aqui um candle de ignição tem boa chance de queda no EUROJPY.
EURNZD também mostrou entrada de força vendedora. Hoje o euro foi quem deu esse movimento aí bastante importante, marcando falso rompimento da região de resistência e esse candle. Eu particularmente me interessaria, né, principalmente por possíveis oportunidades de compra, considerando que esse movimento de queda como um todo ainda não foi compensado. E ele tocou nesse ponto de suporte bem claro, inclusive marcando falso rompimento. Então, EURNZD eu priorizaria possíveis oportunidades de compra se ele voltasse talvez para cá e a partir daqui juntar força para subir, tá? EURUSD, estou comprado tem alguns dias, esteve bastante lateralizado, rompeu para cima e agora, né, na semana passada, voltou e eu particularmente mantenho a minha operação, não tenho critérios para fazer nada e eu entrei por causa disso aqui, ó. Se a gente olhar pelo gráfico semanal, a gente consegue observar esse impulso de alta bastante importante e essa é a região do 61.8 no gráfico semanal. Então, um movimento de alta aqui eu vejo que é apenas questão de tempo para ele fazer. Tá? GBP-AUD, bastante indecisão hoje, indecisão ontem. Região de resistência bastante importante, não consegue mostrar nem o rompimento e nem a rejeição desse ponto de interesse. Eu entendo que ele deve fazer um movimento de queda, porém esse movimento de alta está pequeno ainda, né? Então talvez aqui uma queda seria algo legal, mas eu não contaria muito com isso, tá? E por isso eu fico de fora do GBP-AUD. GBP-CAD começou a cair, iniciou o rompimento desse ponto de suporte de forma bem clara no gráfico de 4 horas, porém eu vejo um pouco de indecisão, porque o mercado não conseguiu romper nem a mínima nem a máxima. Para todos os efeitos ele está lateralizado e eu estou fora. GBP-CHF fez um amplo movimento de alta, me interessa pensar em possível compra se ele voltar para essa região de interesse, esse gráfico, essa linha, né, tracejada, se ele voltar um pouco mais eu posso pensar em possível compra no GBP-CHF, porque pelo gráfico mensal ele chegou, né, em março de 2020 na mínima das mínimas, o preço mais baixo de todos os tempos. E ele precisa de uma retração um pouco mais condizente. Eu acho que a Libra está muito barata se comparado com o franco suíço. GBP-JPY está em uma região de interesse muito importante pelo gráfico semanal. Deve fazer uma retração. Aqui foi resistência e aqui de novo resistência, 3 toques, né, recentemente. Tem um movimento de alta importante, uma retração maior deve acontecer desses 860 pips que ele fez. Eu estou priorizando por possíveis oportunidades de compra ao longo dessa semana. Tá? GBP-NZD, eu estou vendido no GBP-NZD, também por causa de uma região de resistência muito importante pelo gráfico semanal, pelo gráfico diário também aparece a mesma coisa. Uma coisa que me deixa um pouco desconfortável nessa venda é esse excesso de sombras para cima e para baixo, mostrando principalmente indecisão. O mercado está meio indeciso. Se ele subir contra, né, então a operação pode andar um pouco mais contra, porém está totalmente dentro do gerenciamento de risco. GBP-USD, eu entendo que ele deve fazer uma volta, uma retraçãozinha um pouco mais, talvez até esse ponto, o que dá uma queda aqui de uns 90 pips aí talvez, que pode acontecer amanhã, vamos dizer, né? Então, ou nos próximos dias. Porém, em termos de longo prazo, eu entendo que o GBP-USD tem espaço para uma alta um pouco mais forte, tá? Já que ele marcou esse falso rompimento aqui em março de 2020, subiu bastante, voltou no 38.2 e começou a subir. NZD-CAD, início do possível rompimento dessa região de suporte. Eu estava interessado em comprar o NZD-CAD, eu acabei não comprando por uma questão de gerenciamento de risco apenas, tá? Para não me expor em outros pares que não sejam... para não me expor em muitos pares envolvendo o dólar canadense. De qualquer forma, já que ele começou o rompimento desse ponto de suporte, pode ser que ele encontre um ponto de suporte um pouco mais para baixo. Eu estou fora por enquanto, mas ao longo dos próximos dias, se ele cair um pouco mais, eu começo a pensar em possível compra. NZD-CHF, estou comprado. Ele deu essa ignição de força compradora, esse candle aqui, ó, que eu vou sinalizar para você. Esse candle de entrada de força compradora, tá? Foi aí que eu comprei. Ele voltou e está mais ou menos aí lateralizado, não se movimentou muita coisa. Olhando através de uma perspectiva do gráfico semanal, vemos amplo movimento de alta, retração mais fraca, boa chance de que ele suba, talvez para testar regiões mais altas. Tá? De qualquer forma, eu também
está totalmente dentro do meu plano. NZDJPY, eu me interesso em vender se ele subir até essa linha tracejada. Então ele teria que subir aqui pelo menos uns 150 pips para eu pensar em possível venda. NZUSD está bem lateralizado, eu estou fora desse par, não me interessa. O SDCAD, ele deu entrada de força compradora alguns dias atrás, mas depois ele não conseguiu sair nem para um lado nem para o outro. Está marcando máxima e mínima, sombra para os dois lados. Eu vou me interessar, vou pensar em possível compra no SDCAD se ele conseguir romper a máxima essa linha roxa aqui, né? Passar para cima da máxima do candle de sexta-feira. O SDCHF se mantém lateralizado. Dentro dessa lateralização a gente pode observar, né, respeitando agora o ponto de suporte de novo. E o STJPY, deixa eu ver aqui isso aqui. Talvez me dê uma venda aqui no STJPY. Deixa eu ver. Ok, bastante interessante. Voltou no 50%. Deixa eu ver qual é a minha exposição. As operações que estou posicionado nesse momento. Já tenho 3 operações. Um detalhe importante, eu não opero mais do que 3 operações envolvendo a mesma moeda ao mesmo tempo. Então nesse caso, já estou com operações no ALDJPY, CADJPY e CHFJPY. Tá? Então não posso entrar no USDJPY, por mais que eu entenda que está em um cenário bastante promissor pelo gráfico diário. Tá? Então eu não vou me posicionar. É basicamente isso para esse vídeo. Eu queria te mostrar essa análise. Ao longo do ano eu vou trazer mais algumas análises como essa. Deixa eu apenas te mostrar uma coisa aqui importante. Esse aqui é o MQL5 dessa conta, tá? Dessa conta que eu opero com perspectiva de períodos mais longos. Aqui você pode ver todos os detalhes, o drawdown máximo, né? Os meses anteriores. Esse mês está com 0,57%. Eu vou colocar o link dessa conta aqui na descrição para que você possa entrar e ver, dar uma olhada. E esse é o operacional com perspectiva de períodos mais longos. Beleza? Amanhã nós teremos live, onde eu vou responder as suas dúvidas, perguntas ao vivo e as perguntas que eu recebo por e-mail, por WhatsApp, através de comentário e tudo mais. Beleza? Um forte abraço, deixa o seu like, é muito importante para mim. Se inscreve aqui no canal se você ainda não tiver inscrito. E a gente se vê no nosso próximo vídeo, ou mais especificamente na nossa live amanhã aqui no canal. Um forte abraço, fica com Deus e até mais.